E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem recente no mundo de inteligência artificial. A gente vai falar sobre um protocolo A2A, né, ou Agent to Agent, né, que é um protocolo bem recente que foi lançado para facilitar, né, padronizar a comunicação entre agentes independentes e autônomos. E para isso estamos aqui, né, com o Dantas, meu companheiro de bancada. E aí, pessoal, cai de volta outra vez, Fernandinho. Um prazer sempre falar sobre IA, né? Você sabe que eu gosto muito também, do assunto. né? Amamos, né? Oh. E também estamos aqui com o Francis e com a Carol, que são arquitetos aqui dentro da DTI, de software, lideranças de inteligência artificial aqui também, né? Que trabalham com isso no dia a dia. E aí, gente, como que vocês estão? E aí, pessoal, prazer estar aqui de novo. Tudo bem, tudo jóia. Prazer estar aqui. É isso aí. Então, para a gente começar esse tema, né, que como eu falei é bem recente, acho que é legal a gente só dar uma contextualizada, porque até algum tempo atrás a gente se preocupava muito mais com qual modelo que é melhor, eu vou escolher o Claude 4, não sei o quê, eu vou escolher o GPT, agora tem o Gemini. Então a gente se preocupava mais com isso, né, em algum momento. Mas agora isso está passando a ser uma preocupação quase que do passado, né? E o que vem surgindo é muito mais assim, cara, beleza, agora a gente tem agentes que eles não só respondem perguntas, mas eles conseguem agir e comunicar e colaborar entre si. Né, eu acho que essa é a coisa nova que está surgindo. Né, e é nesse contexto aí que a gente entra na ideia, por exemplo, de internet de agentes, né, onde sistemas inteligentes eles não só executam tarefas isoladas, mas eles realmente colaboram e comunicam entre si. E eles, além disso, conseguem descobrir, né, um agente conseguindo descobrir um ao outro, entendendo o que o outro faz de melhor e conseguindo delegar tarefas, né, e realmente resolver problemas complexos. E é nesse cenário que a gente vem com o A2A. Né, com esse conceito aí do protocolo A2A. Mas aí isso levanta um tanto de dúvida, né? Será que a gente precisa de um protocolo para isso, né? Por que esse protocolo ele precisou ser criado, né? Assim, o que é realidade de fato, o que é hype, né? Porque a gente sabe que nesse mundo de IA muita coisa acaba virando hype, né? Então hoje a gente está aqui para isso. Né, para entender um pouco mais desse protocolo, destrinchar o que é a prática disso, o que é realmente verdade, né, e o que tá aí ainda na teoria. Mas uma coisa a gente sabe que é verdade, quer dizer, né, uma coisa a gente sabe que existem muitas predições aí, né, no mercado falando quanto sistemas multiagentes vão ser verdade, né, vão ser realidade daqui a muito pouco tempo. A gente tem a Gartner falando que até 2028, 33% dos sistemas eles vão conter agentes de IA, né, e 15% das decisões vão ser tomadas de forma autônoma. O BCG falando sobre uma projeção de mercado bilionária até 2030, né, envolvendo ecossistemas multiagentes. Então, o fato é esse, é que as predições, né, as previsões estão indo muito para esse lado de sistemas multiagentes. Então, cabe a nós aqui entender o que é isso. Não? Então, bora lá, começando, o que é de fato aí o protocolo A2A? Tudo começou, né, onde cada vendedor, né, cada fornecedor começou a criar seus agentes e entender que esses agentes eles têm um potencial econômico muito grande. Entretanto, né, cada um desses agentes foi desenvolvido utilizando algum framework específico, etc. E isso foi gerando silos dentro do mercado, né? E o desafio acabou surgindo de como a gente vai fazer para integrar, né, esses agentes, como esses agentes vão começar a cooperar entre si em busca de um objetivo em comum. E aí o protocolo A2A, ele vem com essa missão. Na verdade, ele é um protocolo que vai estabelecer um formato, né, um padrão de comunicação entre esses agentes. Então, o primeiro ponto ali no A2A, né, o A2A ele prescreve a criação de um agent card, que é como se fosse um cartão de visita daquele agente. Por meio desse agent card, né, o agente ele vai oferecer, né, para os consumidores um conjunto de informações sobre quem ele é, qual que é a descrição daquele agente, quem é o fornecedor daquele agente. Nesse cartão de visita, né, no agent card, também vão ter lá as skills que esse agente é capaz de executar. Vai ter um conjunto de informações que vão definir como se autenticar para consumir esse agente. Então, o Agent Card acaba sendo meio que a chave para esse processo de discovery, né? Como que um agente vai
acabar consumindo o outro. Só para facilitar aí, eu acho que, usando um exemplo de todo mundo conhece, né? Seria um protocolo como hoje é o HTTP para o API. Então, todo mundo sabe como se comunica hoje com uma API, seria ter um protocolo para justamente fazer isso. Mas espera aí, a gente já não tinha um protocolo para isso, que era o MCP? Qual que é a diferença do A2A para o MCP, então? Você está me falando que ele é utilizado para poder fazer a comunicação desses agentes. Tudo que vocês falaram aqui, que tem autenticação, que tem esse registro, tem essa apresentação, como você tem no documento do MCP, né? A possibilidade de rotas e de consumos. Qual que é a diferença, então? A ideia é que o Agent-to-Agent e o MCP sejam dois protocolos que se complementam. Enquanto o MCP ele é focado em dar a possibilidade de um modelo ou algum agente consumir ferramentas, né? Então ele é muito mais ligado em fornecer contexto ou busca de informações, até mesmo chamar APIs externas para executar parte do trabalho. O Agent-to-Agent ele é focado na comunicação entre agentes. Então o foco, né, o ponto, na verdade, é que esses protocolos são extremamente complementares. E até recomendado, né, que eles sejam utilizados em conjunto. Por exemplo, se você tem um sistema hoje de reserva de hotel, você pode usar o MCP, aí o que você vai fornecer, o MCP vai fornecer? É o serviço. Eu posso dizer a disponibilidade no hotel na data, né, no período Como que se você fosse a API definir, ali, como fosse uma consumindo no API. banco e Isso. te Só que retornando. você vai entrar com linguagem natural, né? Tipo, o hotel tal tem disponibilidade para o dia 1º a 10 de dezembro. Então, ele vai te devolver isso sem nenhum tipo de inteligência acrescentada ali. Agora, se você usa um agente, né, usando o A2A, o agente pode ter inteligência inserida nele. Então, ele não vai simplesmente falar assim, disponibilidade não. Ele pode ser um agente que, de acordo com o seu perfil, te indica o melhor hotel. Então, a responsabilidade dele seria, vou te fornecer a melhor opção dentro daquilo que você me pediu. Então, eu posso pedir, sou um casal com 2 filhos, quero passar, né, fim do ano na praia, que eu tenho um orçamento tal, que hotel você me recomenda. Então, ele vai ali, né, dentro das ferramentas que ele tem, obter os hotéis disponíveis e te dar vamos dizer, um valor agregado a um dado bruto que tem disponibilidade ou não. Inclusive, nesse seu exemplo, né, esse agente poderia, inclusive, negociar com você, né? Assim, começar a te dar desconto, se ele achasse que, de alguma forma, você teria mais probabilidade de fechar caso... Você fala assim, não, gostei muito desse, mas tá caro, né? Ele pode ver se ele consegue um desconto para você, né? Tipo... Gostei desse agente, tá? Inclusive, a gente pode explodir um pouco mais o cenário, dado esse exemplo que ela trouxe, em que, por exemplo, a gente tem um agente que poderia dar para a gente uma possibilidade de entender quais os hotéis têm menor preço e vão atender melhor a demanda, mas você pode querer também agendar um voo. E aí cada um dos fornecedores, tanto a empresa do hotel quanto a empresa aérea, ela pode ter o seu agente e esse agente fornecer, né, esse tipo de detalhe. E aí você pode ter um agente que atua ali como se fosse um orquestrador que, dada a demanda, né, sobre a viagem, a praia e etc., ele vai conseguir, através do protocolo A2A, comunicar com esses demais agentes em busca de melhores preços, né, e também atendendo a disponibilidade, né, do horário e etc. Ao invés de ter um agente simplesmente para o hotel, você teria um conjunto de agentes para viagem. Um deles para olhar a passagem, um deles para olhar o transporte, um deles para olhar o hotel, um deles para olhar os eventos que você pode fazer naquela viagem, e cada um deles sendo o administrador do seu próprio contexto ali para poder criar um resultado perfeito para o usuário. Algo nesse sentido. Uma coisa que eu estava lendo, né, sobre esse tema, que eu acho que ajuda também a entender, né, a diferença do A2A para o MCP, é que o A2A, ele preconiza que existam agentes independentes que vão se comunicar, né, assim, como se cada agente ele conseguisse viver sozinho ali, ele tem uma finalidade específica que ele consegue, né, assim, viver meio que sozinho. E o MCP não, são coisas mais, como a Carol falou ali, talvez, né, que são coisas mais, acesso a dados mais brutos e tal, coisas que são mais diretas, uma ferramenta para a facilitar, utilização, que no né? final das contas, os próprios agentes vão utilizar, né, assim, eles vão utilizar para fazer as ações deles, mas o MCP, ele não é, né, enfim, ele não vive como se fosse assim, de forma isolada, né.
E tem uma outra coisa que eu acho que é legal também de falar sobre isso, que é a parte de governança, né? Imagina assim, que é muito diferente, por exemplo, do iFood, eles pôr um agente que faça toda a parte, por exemplo, né, de delivery dele, diferente deles pôr, por exemplo, um MCP com uma rota da API deles. Assim, né, em relação à governança, à segurança, a toda Gosto desse assunto, tá? exatamente, por isso que eu tô falando aqui, que eu acho que isso também é bem interessante, porque, querendo ou não, quando você tem um agente, você consegue abstrair tudo isso que tá por dentro, né? Então você, meio que você consegue controlar tudo isso de forma transparente. Então, nesse protocolo então, de A2A, A2A, o agente ele fica exposto na internet como se ele fosse uma espécie de endpoint. Eu posso falar como que se fosse seria uma algo API, né? como se fosse uma API, isso, como se fosse um recurso a ser consumido externamente. Não necessariamente na internet, né? Assim, poderia ser É, numa intranet, sim, né? numa Assim, poderia intranet, ser enfim, qualquer, ele fica poderia exposto de ser alguma exposto de forma, algum jeito. né, para o contexto do seu consumo. Legal. Os outros agentes dentro desse protocolo também precisam estar expostos de alguma forma, certo? Afinal, eles precisam alcançar uns aos outros. Ok, mas como que os agentes eles se descobrem? E você mencionou aí sobre ele ter uma espécie de cartão de visita, né, que apresenta ele. Como que eles se descobrem, como que eles se conhecem e como que eles negociam para trabalhar em conjunto? A ideia é que a parte do discovery, né, ela pode ocorrer de 3 formas, né. A gente tem o primeiro deles, que é o mais comum, é quando um agente é público, fica exposto uma URL, né, o well known, onde você consegue fazer uma chamada GET, né, e obter esses dados HTTP. Uma outra possibilidade seria a existência desses curated registries, né, tipo assim, bancos, registros e bibliotecas de agentes, né, que são mais utilizados em cenários de companhias, né, internas ou marketplaces que oferecem uma lista de agentes, e é até interessante que por meio desses registries, né, desses registros de agentes, repositórios de agentes, essa parte do discovery se torna ainda mais amplificada porque através dessas bibliotecas é possível você filtrar agentes por capacidades. Por exemplo, eu quero agentes aqui que são capazes de schedularem voos, por exemplo. Então eu consigo listar todos os agentes dentro de um banco de agentes que eu já considero agentes seguros, então é um ponto muito importante também para essa parte de segurança. Isso me lembrou um pouco o funcionamento do torrent, assim, né? Você tem um lugar centralizado onde você linka esses agentes, né? E você consegue distribuir para aqueles que querem consumir. Interessante, cara. E aí, no final, como que eles negociam para trabalharem entre si? Dois agentes se conheceram. Ok, um precisa de consumir um recurso do outro. Existe uma definição, assim, de agente requisitante, agente respondedor, algo nesse sentido? Como que eles entram em acordo? Você mencionou até sobre um processo de autenticação, né, para poder entender se eles realmente vão operar em conjunto ou não. Como que é esse fluxo na hora que eles já se descobriram, um agente já sabe que precisa consumir o outro, e agora? Dentro do protocolo agent to agent, né, o próprio agent card, ele oferece uma propriedade que disponibiliza quais são os meios de autenticação possíveis para aquele agente. Então, uma vez que o agente descobriu um ao outro e ele entendeu qual é o protocolo de autenticação, se vai ser um Bearer Token, se vai ser um API Key, é necessário fazer um processo de configuração dessa autenticação. E isso é feito fora de banda, como se fosse assim. Então, existe uma pré-configuração que vai precisar ser realizada no agente para possibilitar que essa autenticação ocorra. Isso vai demandar configurações, né, de autenticação, se você precisar de configurar um fluxo do OAuth, por exemplo, até mesmo aplicar ali políticas de RBAC para garantir que esse agente, né, o consumidor, ele não consuma rotas, né, credenciais sensíveis, entre outros pontos que podem ser também uma falha, né, de segurança para aquele ambiente. Me lembrou um pouco o modelo do TLS com Certified Authority ali, né? Você tem que fazer a configuração prévia para poder garantir que ele vai ser reconhecido. Isso, e até o protocolo prevê que toda a comunicação ela precisa ser obrigatoriamente, né, em ambiente produtivo com HTTPS, utilizando o TLS e também trafegando tokens de autenticação nos cabeçalhos, garantindo, e até mesmo um outro ponto que você comentou sobre a existência de um agente client e um agente server, né, o cliente e o servidor também previsto, segundo o protocolo, ele tem a obrigação de validar em todas as requisições se a assinatura, se ele está autenticado e autorizado a executar aquela determinada tarefa.
Pô, é interessante a gente ver um comentário breve sobre segurança, como que a internet hoje já nasce pensando na parte da segurança, né? Porque antigamente primeiro veio o HTTP para depois vir o HTTPS, né? Primeiro veio o DNS aberto para depois vir o DNS sobre o DP, né? Para depois vir com o TCP. Então agora, pelo menos, a gente já tá nascendo essas tecnologias novas com pensamento de segurança, né? Ok, Franz, eu acho que eu entendi então. O A2A ele é um protocolo de comunicação que ele opera em cima do HTTP, que ele permite que agentes que têm alguma forma de interagir entre si, como a internet ou a intranet, eles consigam se comunicar, definindo que um seja alguém que quer o serviço, né, um protocolo requisitante, o outro vai fornecer, como se fosse um client-side e um server-side. Ok, mas e agora eu, dev, que quero implementar essa comunicação entre os meus agentes? Como que eu ensino para eles esse protocolo A2A? Isso já vem na IA? Eu tenho que encapsular de alguma forma? Como que funciona? Isso, o protocolo, né, ele vem para possibilitar a interoperabilidade entre esses agentes. Para isso, né, os agentes eles precisam pré-existir e cada um deles provavelmente foi criado utilizando alguma biblioteca, né, ou algum framework como o LangChain ou Google ADK. E uma vez que você utiliza o protocolo, você consegue expor esse agente, suas capacidades e suas skills. Para um agente comunicar com o outro, existem bibliotecas que você consegue configurar que já encapsulam toda essa lógica de conectar ao agente, obter ali o seu cartão de visita, o Agent Card, e consumir os principais meios de comunicação que você pode ter com o agente. Por exemplo, você pode querer, dependendo do seu cenário, uma comunicação síncrona, onde você já manda e recebe uma resposta. Pode ser um processo assíncrono, em que você manda a resposta e espera em algum momento receber um feedback, e pode ser um processo de streaming também, onde você chama, né, por meio do agent client, você chama um método message stream, por exemplo, e você cria um canal de comunicação com o agente servidor que vai te retornando status sobre como está o andamento daquela tarefa. É importante também comentar aqui sobre uma outra informação que é fundamental, né, um outro componente fundamental do protocolo A2A, que é a mensagem e a task. A mensagem é como se fosse um turno de comunicação, ou seja, uma vez que eu tenho o agente cliente e o servidor, eles vão se comunicar em turnos, né, onde cada um vai mandando uma mensagem. Essa mensagem ela tem um papel, ou seja, o user ou o agent. Na mensagem fica declarado se foi o agente cliente ou o servidor que mandou a mensagem, e essa mensagem ela pode ou não gerar uma task. A task, geralmente, ela é gerada quando você precisa cumprir um objetivo, seja ele agendar uma reserva, seja ele orquestrar com outros agentes para gerar essa reserva completa, envolvendo o voo, agendamento do hotel. E aí, essa tarefa ela vai ter um ciclo de vida. Então é importante a gente comentar que esse ciclo de vida é o que vai garantir, né, essa flexibilidade e potencializar essa qualidade do protocolo de ser flexível, né, e permitir diversos tipos de comunicação. Comunicações síncrona, assíncrona, pode ser que uma tarefa leve dias, então é interessante que, por meio desse ciclo de vida da tarefa, a gente consegue garantir que a tarefa está estabelecer, né, essa segurança na comunicação, onde o agente sabe que a tarefa ainda está em processamento, ou que ela foi concluída, ou que ela foi cancelada. Tem um status, por exemplo, que o agente servidor pode demandar algum processo de autenticação para consumir, em que ele manda uma mensagem com um status de required information, para ele poder obter mais informação para completar aquela tarefa, o que é muito importante, né? Uma vez que os agentes vão começar a negociar, a gente precisa dessas estruturas, desses mecanismos, para possibilitar essa comunicação mais flexível. Com isso, né, tem só mais um ponto que é bem interessante de falar sobre a mensagem, que as partes, né? Uma mensagem, ela pode ter alguns anexos, e esses anexos, né? Por exemplo, uma vez que eu quero passar talvez alguns documentos para que o meu agente consiga analisar esses documentos e devolver algum output, essa mensagem, o protocolo prevê a estrutura das partes, né? E essa estrutura, ela aceita diversos tipos de arquivos que você pode passar em anexo, como, por exemplo, text parts, onde você vai mandar textos ali para complementar. Você tem file parts, onde você pode mandar a URL ou o arquivo já em base 64, né, serializado. E data parts, né, que são quando você manda um JSON para estruturado, né. Isso tudo faz com que o protocolo consiga cobrir grande parte, né, dos cenários de comunicação que possam acontecer entre agentes.
Então, Fernandinho, a gente saiu LangChain para NIN, para MCP e agora os agentes já estão fazendo praticamente tudo, né? Eu sinto que a gente deixou de olhar o que, né? O como que eles realizam pra gente só fazer, né? Pra gente Quase ver que o quê, né? abstrair, né, assim, abstraindo a execução, né. Mas só uma dúvida antes da gente passar para esse ponto que eu acho que ele é bem legal também, é que quando a gente está falando de client e server, quando a gente fala de agentes, eles não são fixos, né, assim, um agente ele pode, numa comunicação, ser o cliente e o outro o servidor, e na próxima comunicação o outro pode ser o cliente e o primeiro o servidor, né, isso é verdade, certo? Que isso não é fixo igual, Não, sei lá, não numa é. comunicação normal Aí de eles Vai poderiam depender da negociar essa necessidade. data, né? exatamente, Então, né, assim, então eu eles quero uma viagem, mas não tenho um hotel. Então um fica trocando informação o tempo inteiro até chegar num consenso. Faz sentido. Mas é interessante falar, Fernandinha, que o protocolo, né, A2A, ele também oferece uma funcionalidade de push notifications, onde o agente consumidor, né, o cliente, ao inicializar uma comunicação, ele passa ali um objeto JSON na request, possibilitando que, passando ali qual que é o webhook a ser chamado, se existe um processo de autenticação que vai ser necessário, mas possibilitando que o agente servidor notifique ele ao final de um processamento. Existe também a possibilidade, quando você vai olhar, até destrinchando um pouco mais o A2A, esse processo decisório de definir o webhook, ele pode acontecer durante a iteração. Então, se dada uma comunicação que você iniciou, você não precisava, por exemplo, ser notificado, receber essa push notification ao final da tarefa, existem métodos, né, da task que são previstos pelo protocolo que possibilitam você ou modificar, né, essas informações do webhook, tipo assim, ou você incluir novas informações. Previamente eu não coloquei, agora, dada a nossa negociação, você vai me chamar depois, esses são os dados do webhook que você vai me chamar. Isso pode acontecer, ou seja, resumindo, tanto no início da negociação, quanto durante, se ele identificar que é necessário. eu, assim, achei o protocolo bem interessante, né, vocês conseguiram explicar muito bem aqui como ele funciona. Entendi também que o grande caso de uso dele é justamente para essa comunicação entre agentes, eu falei até no início, né, independentes que precisam, né, de padronizar o jeito que eles vão ser expostos, né, ou seja, eu tenho que conseguir despir agentes, conseguir comunicar com eles de uma forma padronizada, para que a gente consiga criar, né, como eu falei até no início também, essa internet de agentes. Mas eu queria agora voltar até um passo atrás sobre uma empresa que tem agentes e quer que eles se comuniquem entre si, porque eu estou entendendo que o A2A tem um grande valor em relação à padronização de comunicação, mas ele também pode ter, não sei se vocês foram explicando, né, ter um overhead ali de configuração, um tanto de coisa, né, que você precisa se preocupar e tal, que talvez não precise num cenário controlado, onde eu tenho uma empresa, né, que tem vários agentes e eu quero que eles comuniquem entre si, sendo que eu conheço os agentes que existem, conheço o que eles fazem, eu conheço as skills deles, né, às vezes eu não preciso ter todo esse overhead do protocolo. Isso é verdade, assim? Ou seja, né, num cenário como esse de uma empresa, talvez o A2A é uma metralhadora para matar uma formiga, ou seja, a gente poderia usar como se fosse subagentes mesmo, com a sua comunicação ali customizada, e é isso mesmo, ou não? Até nesses cenários, o A2A ele se prova parte. Eu acho que, tipo, ser possível, né? É possível, até porque antes da existência deles, já estavam as empresas iniciando essa comunicação via agentes, né? Então as pessoas se viram com o que já tem, né? Nem se for uma chamada HTTP, você consegue, né, solicitar alguma coisa ao outro agente. A vinda do A2A é mais para facilitar mesmo todo mundo saber se comunicar. Mas se dentro de uma empresa, né, se achar que isso é muito, né, vai ter um overhead, uma questão de, né, para desenvolver vai ser mais difícil, eu não vejo problema, pelo menos eu, né, não vejo problema em fazer algo, continuar do jeito que é. É só realmente assim, vamos dizer, você compra um produto, né, de mercado e que você quer usar um agente dele específico. Aí você vai saber como você vai comunicar com ele, tipo, são times muito diferentes que desenvolvem. Então, acho que vale a pena usar. Abstrai como é que você vai, cada um desenvolve do jeito que quer, mas como você vai expor isso para os outros, vai ser padronizado. Então, acho que para esse sentido, nisso facilita, né?
Legal, mas tem uma outra possibilidade aí também, falando de subagentes, né? Que é eu ter um agente lá, orquestrador, que eu imagino até que você tem alguma experiência nisso, né, Carol? De ter um agente orquestrador e esse agente fica direcionando a minha comunicação para os meus outros agentes, e isso também funciona, né? Vamos falar assim, num ecossistema controlado em que eu não preciso dessas outras habilidades de descobrir agentes que eu não sei que existem, né? Ou sei lá, né? Ficar tentando descobrir as skills que eles têm, sendo que, na verdade, eu tenho um ambiente controlado para isso, né? Eu acho que valeria a pena se começar a crescer muito o número de agentes, por exemplo, né? Começou a ter muito. Então, para você pegar um orquestrador e sempre que criar um novo agente, falar para ele, ó, agora tem esse agente, ele faz isso aqui, você pode chamar. Então, aí eu acho que já valeria a pena já pensar em ali usar o A2A, porque aí já, tipo, a inserção de novos agentes seria menos custoso, né? Dantas, você tinha falado aqui né, um pouco mais cedo que o legal, né, do A2A era, de fato, abstrair o como, né, e focar muito mais no que, e os agentes irem se colaborando e conversarem, enfim, resolvendo aí problemas complexos. E aí eu fiquei pensando justamente se isso era, de alguma forma, contraditório com o que a gente busca quando a gente fala sobre inteligência artificial. Porque, querendo ou não, quando o A2A acaba abstraindo, né, o que o agente faz ou como ele está fazendo, né, ele só expõe o que ele faz e você usa aquilo, de alguma forma pode haver alguma contradição em relação à parte da explicabilidade, porque é um negócio que a gente sempre fica falando, mas os modelos eles têm que ser explicáveis, né? Eu preciso entender exatamente por que eles tomaram certas decisões. Será que o A2A, de alguma forma, aí eu queria opinião suas, né? Ele de algum jeito, ele está indo contra essa parte da explicabilidade ou não? É simplesmente natural que esse tipo de coisa aconteça, né? Que a gente vá abstraindo mesmo as complexidades, vai expondo muito mais a intenção, né? Do que de fato o como. E aí a empresa que é a dona daquele agente que tem que lidar com observabilidade, com explicar o que o agente faz, com garantir com que ele esteja alinhado com os objetivos. O que vocês acham? Eu acho que não é contraditório. Acho que uma coisa é como você vai implementar aquilo. Mas eu acho que explicar como você chegou àquele resultado, ele acho que continua sendo válido, continua sendo importante. Então, eu acho que ele entra aqui, né? Tipo, como eu fiz isso, tipo, está dentro aqui, é interno meu. Mas como eu cheguei nesse resultado, aí sim é importante. Eu chamei tal agente, ele me deu essa resposta, né? Com a base dessa resposta, eu busquei mais algumas informações e cheguei nessa resposta que eu tô te dando. Isso é importante. Mas aí é muito mais auditoria interna, né? Como se fosse assim, eu Justamente, tenho no hotel lá, que vocês estavam dando por exemplo. hotel, Ou a minha Você empresa pode lá. perguntar assim, tipo, você obteve a resposta, você pode validar. Tipo, como você chegou nessa resposta? Ele vai falar, tipo, busquei os hotéis tais, por causa disso. Você tem 2 filhos, então acho que é importante ter um playground na coisa. Então, ele vai explicar como chegou aquilo. Agora, se ele fez a busca usando outro agente, se ele usa, né, um modelo ou não importa, né? Mas ele consegue te explicar a lógica de pensamento dele, vamos dizer assim, né? Tem uma outra curiosidade, né, em relação a isso, porque o protocolo ele prevê, né, a colaboração entre agentes, mas voltando até naquele cenário que a gente falou do hotel, da negociação do agente, e nisso que a gente estava falando aqui de observabilidade, da gente saber explicar as decisões que o agente tomou, né? Quando você está falando de uma negociação, né, por exemplo, eu tô querendo viajar, eu tenho meus vários hotéis que eu tô olhando. O cara, né, o atendente, ele poderia chegar e falar assim, cara, se você achar um preço melhor, você me fala que eu vou cobrir. A pessoa, ela tem esse tipo de autonomia, ela faz esse tipo de coisa. E os agentes, como que fica essa parte de negociação, até assim, como que você, pode até ser meio filosófico, eu nem sei, né, assim, se o próprio protocolo, ele de alguma forma define isso, ou se é mais uma filosofia aqui que a gente vai conversar. Mas é quase como se fosse assim, o agente ele pode, sei lá, mentir para te falar que... Porque assim, né, humanos podem, no final das contas. Então, assim, como que é isso, essa parte de Me vem até um negociação? questionamento de segurança, né? Porque a gente fala, ó, se você achar um preço mais barato, você me avisa que eu cubro. Não, achei R$10 aqui o hotel, né? Cobre aí o preço pra mim agora. Exato, né? E aí? Eu acho que isso aí tá muito mais, acho que atrelado ao agente em si, de você
incluir ali as regras para ele, né? Tipo, você tem que deixar claro, você não pode, né, inventar formações. A parte ali do protocolo, é importante te deixar as regras ali de negociação, né? Quando é que você pode ceder, por exemplo, ou não, né? Por exemplo, você pode negociar o preço. A pessoa falou assim, ó, eu pago tanto. Eu posso, esse é um bom, não, tem que estar lá dentro das regras né, dele, falando assim, quando é que eu posso aceitar ou não isso, quando é que eu tenho que solicitar uma aprovação humana, né? Quando eu tenho, né? Então tem que estar muito bem definido as regras ali para ele seguir, para ele não se perder e começar a dar, né? A fazer reserva gratuita para as pessoas. É interessante que essa preocupação, ela não é só nossa, né? Tipo assim, por exemplo, Salesforce, ele veio com um artigo, né, falando um pouco sobre essa camada semântica que a gente talvez precisaria colocar, né? Porque os modelos, eles tendem a ser agradáveis e a concordarem bastante entre si. Então, a Salesforce trouxe ele nesse artigo explicando um pouco sobre talvez essa gestão da intenção de você... ao passar para esse agente, você ter certamente qual que é a intenção dele, qual que é o objetivo dele, até onde você conseguiria abrir mão. Outro ponto que eles defendem é talvez de ter uma linguagem comum entre os agentes para que esses termos específicos, que talvez podem ser bem diferentes em empresas diferentes, etc., para que, até mesmo em idiomas diferentes, né, para que eles consigam entender e ter o mesmo entendimento sobre a intenção e etc., sobre aquela demanda do agente. Muito doido, né? Me lembrei do episódio que a gente fez, Dantas, da live. Do código, né? Eu pensei nisso na hora, Fernandinha. Não, tipo assim, né, que quando nessa internet de agentes, em que agentes precisam se comunicar entre si, em algum momento pode ser que eles a gente não entenda a comunicação. A gente nem precisa entender a comunicação. Eles podem, né? A gente estava fazendo a live. Separado não entende os agentes juntos, né? Exato. A gente fez uma live sobre o Notebook, né? Que é aquela rede social de agentes, que inclusive, se você não viu essa live, muito legal, pessoal. A gente, vai lá. enfim, né, falou um tanto de coisa lá sobre isso, sobre esse tema, assim, né, que os próprios agentes ficam querendo criar a sua própria linguagem, porque se eles vão comunicar entre si, eles não precisam que nós entendamos o que eles estão falando. Mesmo que a nossa linguagem para eles parece ser tão ineficiente, né? Nossa, tantas palavras, justamente, como se eles não palavras não vetores, exatamente, totalmente ineficiente, né, mais cara, com certeza, né, enfim, cheia de subjetividade. Parece que, assim, né, se em algum momento a internet de agentes de fato for realidade, em que existem muitos agentes, em que eles se descobrem entre si, comunicam, um negocia com o outro, um ativa o outro, até paga o outro se precisar, sabe, assim, nesse cenário, parece que a comunicação entre eles seria muito diferente, né, de uma comunicação que a gente precisa entender, né, mas eles precisam, né, claro, sempre serem explicáveis, né, mas numa comunicação que talvez, assim, né, seja abstrata, né, entre... Realmente a gente não precisa entender. Ele só tem que falar no final o resultado que e o porquê que aconteceu, ele chegou lá. Aí tem que ser na nossa linguagem. Bom, gente, assim, falamos pra caramba aqui sobre o HOA, achei muito legal, foi muito, muito bom, assim, ouvir vocês falando um pouco mais sobre o protocolo, né, como que ele funciona, a gente entendendo, né, por que eu uso o HOA, enfim, né, como ele se complementa com o MCP, como ele, né, se difere de subagentes, enfim, né, falamos algumas coisas filosóficas aqui um pouquinho, mas enfim, foi muito legal, um episódio massa sobre protocolos aí, e é isso aí. Então, valeu demais, galera, quem está aí até agora. E até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, até até mais. mais. Tchau, pessoal.